5, 4, 3, 2, 1. Olá, unigestores! Olá, unigestoras! Nesse mês de outubro, Outubro Rosa, sim! Chegou o mês de outubro, o mês da prevenção contra o câncer de mama, o mês da saúde da mulher. Então estamos aqui com as nossas professoras, alunas, gestoras, líderes femininas com a temática Liderança Feminina, recebendo na Unigestão para a nossa entrevista mensal a professora Rita Maria Silveira da Silva. Professora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. É um prazer ter a professora Rita Silveira aqui na nossa Unigestão. A professora Rita, que é administradora de empresas, também graduada pela Universidade Estadual do Ceará, possui 2 especializações, uma na área de recursos humanos e a outra na área de consultoria, e é mestre em administração pela Universidade de Fortaleza. Além disso, dessa parte mais acadêmica, a professora Rita Silveira foi profissional da Caixa Econômica Federal, coautora de 2 livros e atualmente é vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará e presidente do CRA Mulher. Professora, muito obrigado pela sua presença. É muito bom ter uma excelente representante no nosso mês de outubro, com temática Liderança Feminina, aqui bem representada pela professora Rita Silveira. Eu queria, professora, começar a nossa conversa lhe apresentando um pouco mais. Essa parte mais técnica, fria, foi dita por mim, mas quem é a professora Rita Silveira? Gente, eu sou só uma mulher que se dedicou muito a estudar e a defender ideias da forma como eu sempre acreditei. Fui menina tímida, sofri bullying na faculdade, no colégio, enfim, eu sempre gostei muito de estudar. Então essa mensagem eu sempre deixo, porque para as mulheres em geral, eu acho que a competência ela se constrói a partir de conhecimento, de dedicação, né? E levando a sério também a posição feminina. Quando eu fiz faculdade, depois comecei na Caixa muito jovem, né? Já me aposentei, inclusive, e a partir dali a gente começa a ter uma consciência muito maior. A partir da minha mãe, foi uma mulher que sempre defendeu que eu estudasse muito. Né? Quando meu pai cobrava assim, essa menina precisa aprender as prendas do lar. Aí ela dizia, pode deixar que eu ensino. Aí eu ensinava e dizia, agora minha filha, você vai estudar. Então, uma mulher simples e inteligente que vai levando, assim, digamos, um estandarte de que a mulher é igual. Né? A mulher é igual, ela tem competências iguais. Então, a partir disso, faculdade, as pós-graduações, fui morar fora de Fortaleza, morei 8 anos fora, 5 no Rio de Janeiro, 3 em Minas, depois morei em Brasília e fui fazendo uma carreira a partir da minha preparação. Tive também o incentivo de uma outra grande mulher, que foi minha primeira chefe de treinamento, que me indicou para ser instrutora na Caixa Econômica, com 22 anos, 23. E a partir daí, muito estudo, Ricardo, muito estudo para me tornar uma instrutora da Caixa Econômica, de profissionais, e a partir daí começar a empresa. Eu já era formada em administração, sou apaixonada pela administração e pelo papel feminino na administração. Né? Nós não podemos, em momento nenhum, esquecer que a mulher, o principal, estandarte da mulher é cuidar. Né? Nós fomos, através dos tempos, preparadas para isso, mas é preciso que a gente divida com os homens, e a minha linha sempre foi de compartilhar com meus colegas. Na Caixa sempre fui muito bem aceita e respeitada pelos meus colegas e nunca tive nenhuma dificuldade de me posicionar. E aí vieram os livros, as pós-graduações, o mestrado, né? Minha vida de professora, eu sou professora, serei sempre professora,
né? Fui professora universitária durante 14 anos, né? Fui diretora de faculdade e essa minha experiência, administração, educação, é que me leva a acreditar e estar hoje no Conselho de Administração, ter aceito participar, porque é um grupo, uma diretoria que prima pela transparência, né? Que a ética é uma coisa fundamental, sou muito intransigente com a ética. Importantíssimo isso. Né? E não abro mão de estar num grupo que mostra tudo o que faz, realiza, né? E mostra para as pessoas qual é o real papel de um conselho profissional. É por isso que eu ainda estou aqui e estarei até o dia que eu acreditar. Perfeito, professora. Muito obrigado pela sua palavra inicial. A senhora falou do cuidar. A mulher foi formada para o cuidar. Cuidar de si, né? Cuidar do outro, cuidar da empresa. Então, nesse sentido de cuidar, eu queria entender qual é a mensagem inicial que a senhora pode passar sobre o Outubro Rosa para as nossas professoras, alunas, diretoras, empreendedoras, gestoras femininas. É exatamente o buscar, né, que elas busquem cuidar no sentido amplo da palavra, cuidar de si e cuidar dos outros, né? Eu não digo só das outras, né? Dos outros, porque as equipes, elas são mescladas, as turmas de aula são mescladas e a gente precisa, num Outubro Rosa, pensar o seguinte: a mulher precisa ter saúde, a mulher precisa pensar que nós somos tão doadas, né? A gente tem milhares de tarefas e a gente esquece que o corpo tem limites. Claro. E aí a mensagem é: meninas, cuidem umas das outras, mostrem que é necessário você acompanhar o seu corpo. O corpo é como se fosse um santuário daquilo que a gente precisa para cumprir a missão. Então, para isso, é preciso que, num Outubro Rosa, a gente enfatize isso. Cuidar da saúde, passar coisas boas, e saúde não é só corpo físico, é o corpo emocional, mental, é o corpo mental, é o corpo psicológico, é tudo que nos forma, e isso tudo junto, se tiver sendo bem cuidado, ele acaba redundando em saúde. É o que diz a Organização Mundial de Saúde. É o todo. E para isso é preciso que nós mulheres estejamos juntas, que a gente tenha sororidade, que sejam umas apoiem as outras, e a partir disso nós temos um movimento como o Outubro Rosa, que faz esse trabalho de luta por condições para manter essa saúde. Então, nesse cuidado, nesse acarinhamento, né, eu queria agradecer muito ao Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará, por estar aqui bem representado pela professora Rita Silveira, mas também agradecer a você que entrou nesse mês de outubro no site unigestão.website. Agradecer também a Vieira e Verrá. As nossas mídias digitais são gerenciadas pela Vieira e Verrá, então não deixe de curtir, de marcar, de seguir a Vieira e Verrá. Agradecer também a Contexto Soluções Integradas. Então, se você tem algum problema com a questão imobiliária, com a questão financeira, com a questão econômica, com a questão contábil e legal advocatícia, Contexto Soluções Integradas. Muito obrigado também a você que acompanha a Empreenda Melhor do nosso querido Paulo Henrique Teles. Se você quer fazer um plano de negócio, montar uma empresa, abrir uma nova linha de produto no seu negócio, Empreenda Melhor com Paulo Henrique Teles. E claro, a parte mais deliciosa da Unigestão é Gilbertos Delícias de Sabores do Maraponga Martimoda. Quem gosta de uma boa carne, um bom frutos do mar, aquele franguinho que só o Gilberto faz. No preço que você gosta, no preço que você pode. Gilbertos no Maraponga Martimoda. Professora Rita, eu queria, nesse momento de Outubro Rosa, falar da saúde feminina. Como é que isso pode impactar a gestão de uma organização? Muito. Impacta muito. Hoje nós somos uma força de trabalho muito marcante na empresa, né, a mulher. E para trabalhar bem, a gente precisa ter saúde. Então, como é que isso impacta? O Outubro Rosa, ele leva essa bandeira,
né, da luta em busca das condições para que se faça essa saúde. E saúde realmente é uma coisa cara, é uma coisa que exige exames, exige o acompanhamento médico, isso não é grátis, né? Para alguns pode até ser, mas muitos não conseguem isso pelo SUS. Então, a importância de que a empresa se preocupe com a saúde dos seus colaboradores e nesse Outubro Rosa com as suas colaboradoras, mais enfaticamente. Em especial. Em especial, porque como a força feminina ela é já muito marcante dentro da organização, se eu não tiver pessoas saudáveis, meus resultados ficam comprometidos. Então, na organização, é preciso que tenha esse lado, e a organização que não cuida disso está fadada a ter maus resultados. Porque se uma força feminina adoece o tempo inteiro, ou o câncer é uma coisa terrível, então ele tira você, não adianta quimioterapia ou etc e tal. A mulher fica debilitada e ela vai parar de trabalhar. E nós somos importantes sim na organização. Somos muito, e as mulheres que têm dúvida disso, não tenham. Porque nós somos o lado complementar do homem, nós nos complementamos. Eu boto muito nessa tecla, Ricardo. Nós nos complementamos. Complementação. Ninguém está acima ou abaixo de ninguém. Complemento, um do lado do outro. É importante marcar isso. Não existe uma guerra de sexos. Não existe. Isso é da fantasia das pessoas. O que existe é a necessidade de uma complementação, de um compartilhamento do próprio poder, porque as mulheres podem influenciar positivamente nos resultados. Muito isso, eu levo uma vida, eu já estou com mais de 60 anos, viu? Pode não parecer. Não parece. Mas isso eu tenho como testemunho de vida, porque quantas vezes na própria Caixa, que é uma empresa enorme, quantas vezes numa faculdade como a que eu dirigi ou em outros locais, você vê a influência feminina sendo fundamental para os resultados melhorarem. Nada de desqualificar o trabalho do homem em função nenhuma. Não é desqualificar. É sentir que há necessidade. A vida é feita dos dois. Isso. A vida é composta dos dois. Então, a organização também precisa dos dois. Perfeito. A senhora falou do câncer, em especial nas mulheres, e a gente sabe que nesse mês de Outubro Rosa é muito dedicada ao autoexame, a mulher se prevenir, a mulher buscar o seu médico. Mas além do autoexame e das visitas regulares aos médicos, é importante também que a mulher tenha uma boa alimentação e boa atividade física, né? Então, quais são os hábitos ou comportamentos que uma mulher pode ter para ter uma vida saudável, uma boa qualidade de vida? A gente tem acompanhado que as doenças chamadas terríveis dos estresses, ou seja, hipertensão, infartos, tem acontecido numa estatística muito alta com as mulheres também. Porque nós somos pessoas multitarefas, né? Talvez muito mais que os homens, e talvez não, eu diria com certeza muito mais que os homens. Com certeza. E assim, ser mãe, ser esposa, ser tudo isso que a gente é e fazer tudo ao mesmo tempo. Claro que não é só ir ao médico, não é só fazer um exame, é você também ter hábitos saudáveis no que diz respeito à sua vida pessoal, à sua emoção. Todos somos, mais de 90% emoção. Mas a mulher, ela tem uma sensibilidade mais aguçada para alguns. Eu nunca gosto de falar a coisa generalizada. Uhum. Eu sei que há alguns homens extremamente sensíveis, mas há outros que nem tanto. Então, as mulheres também. Há mulheres muito mais sensíveis e outras não. Mas, como há uma tônica maior no sexo feminino da gente ser mais sensível às emoções, os estresses, né, as pressões, isso pode realmente acarretar mais doenças. E acarreta com certeza, isso já está comprovado, Ricardo. Então, o que se pode fazer de hábitos mais saudáveis? É a gente cultivar, ser mais feliz, né? Cultivar a coisa da união entre as pessoas, da fraternidade, cultivar esses bons momentos, né? Provocar momentos interessantes, de uma energia boa, né? Diálogo. O conhecimento traz isso para a gente também, né? Você conhecer como fazer isso.
né? Existe o lazer que precisa ser cultivado, né? Existe a coisa do clima organizacional, que pode ser perfeitamente melhorado desde que as pessoas provoquem isso. Vamos falar de emoção, gente. Vamos falar de coisa boa do psicológico. Vamos falar de amizade, de amor. Falar o que está sentindo, falar né? Isso, falar de sentimentos, que isso traz coisas boas. O ser humano não pode esquecer que a nossa essência maior é o amar uns aos outros. Não tem como. Piegas, não é piegas. Eu acho que a gente tem que ter coragem de retornar para as coisas boas e não só se pensar em competição, em destruição uns dos outros. Entre as mulheres a gente precisa provocar sororidade, né? As mulheres uma ajudando a outra e não competindo entre si. No trabalho, a coisa de não cultivar isso da competitividade desmedida, da ambição desmedida. As empresas, gente, foram feitas para que a gente viva melhor. Então, os hábitos que eu assim, procuro, né, fazer e passo para as pessoas é com relação ao emocional, né, para que a gente consiga, além do físico comum, a gente tenha um psicológico mais equilibrado. A palavra equilíbrio é muito legal, porque ela mostra que a gente consegue resistir a frustrações, passar por cima de obstáculos, a partir também da fé. Eu falo muito em fé porque eu lembro bem, né, de algumas palavras que disseram assim: se você se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar de você lá em cima. Então, falar de fé é muito bom. Fé é a maior energia que o ser humano pode gerar. Então, não esquecer desse lado aí. São esses os hábitos que eu acho. Ótimo. Eu acho que as empresas, elas são amplas, são diversos setores, diversos segmentos e tem espaço para todo mundo. Então não precisa ficar competindo A com B. A gente pode ser adversário em um sentido, adversário em um ambiente, mas cooperativo, né, participativo em outros ambientes. Muito importante. Professora Rita, no início da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui gostoso, a senhora falou muito da questão da evolução da mulher, essa história que vem, às vezes, de uma sociedade machista, arcaica, ultrapassada. Como é que a senhora vê a evolução da gestão feminina no mercado de trabalho? Se a gente for falar em evolução da mulher, né, a gente tem que fazer um histórico enorme de lembrar que no tempo das cavernas a mulher era arrastada pelo cabelo, né? E aí você vê a Idade Média em que as mulheres escreviam alguma coisa, tinham que usar um pseudônimo masculino para serem aceitas. Depois você vai passando pelo mundo e lembrando o seguinte: no Brasil, em 1800 é que Maria Quitéria foi para o exército. Veja, 1800. Isso na França, em 1700, já era a coisa da Revolução Francesa, que já tinha os posicionamentos femininos. Ou seja, a mulher começou a querer sair dessa opressão de ser simplesmente a do lar, né, e tal. Porque é muito lindo ser do lar, não tem nada contra. Mas é lindo também você ser respeitada e ser considerada pela sua competência, pelo seu conhecimento, né? Então você vê, Simone de Beauvoir escreveu O Segundo Sexo. Foi quase um escândalo, né? Mas foi a partir dessas coisas, das mulheres filósofas e mulheres cientistas como Dona Marie Curie, que descobriu a radioatividade, né? Ganhou um prêmio Nobel, e aí viemos a Revolução Industrial e a confusão, né, do escravismo da mulher. Então, a gestão parecia uma coisa distante, porque era absolutamente subjugada, a mulher era subjugada. Até que na década, vamos dizer que a Revolução Industrial trouxe assim, uma visão de que a mulher era muito importante, sim. Trabalhando 16 horas, não dava. Então, começaram o quê? Os manifestos, as revoltas, né? E aí houve o famoso incêndio, né? Em que é naquela fábrica em que mulheres morreram queimadas, e depois o dia 8 de março virou
né, um marco, não por causa disso, tem uma confusão nisso aí, mas assim, quando, né, acho que em 1911, veja bem, né, da Revolução Industrial, a mulher ainda não tinha ascendência nenhuma. E foi andando e foi andando. Em 2000 a gente tem a primeira mulher que assume um CEO do Washington Post, né? Nem o pai acreditava nela, mas a gestão começa a mudar, né? E as mulheres começam a se posicionar muito mais. Aí vem a coisa do feminismo, que para muitos é uma conotação negativa, mas se você limpar o feminismo e disser assim, não, é só uma necessidade de reconhecimento, de respeito, né? E de que a gente mostrar que nós também somos capazes, principalmente quando a gente se prepara, né? Quando essa competência é adquirida com o esforço da busca do conhecimento. Eu acho que a mulher não pode, é mais um recado, não abdicar de obter conhecimento, de evoluir, e o tempo inteiro. Isso é uma luta, é uma evolução. Por quê? Porque, historicamente, nós fomos colocadas em segundo plano. E não pude negar que isso aconteceu. Mas não por parte de todos os homens, não por parte, né, de todas as organizações. Mas essa submissão, essa inferioridade, ela precisa ser trabalhada com a competência, né, com a preparação. Conhecimento. E isso aí é uma luta nossa. As mulheres precisam. O tempo perdido, que a gente considera um tempo perdido, quando, né, anteriormente a mulher não podia sair para trabalhar, não podia estudar, não podia votar, não podia nada, isso foi um tempo perdido. Só que nós temos como recuperar. Então, a evolução na gestão, eu vejo hoje, as empresas com as mulheres CEOs têm grandes resultados. Não são todas, como também não são todas as empresas geridas por homens, também têm grandes resultados. A incompetência dos dois lados. Há mulheres competentes e mulheres incompetentes. Há homens competentes e homens incompetentes também. Então, não é prerrogativa do sexo dizer que só porque eu sou homem, eu sou competente. Não. Né? Nem só porque eu sou mulher, eu devo ser competente. Também não. Isso depende muito de nós, de cada um de nós. E aí é uma questão de ser humano. Porque nós somos não só o conhecimento em si, mas também a formação que a gente teve. E isso eu quero muito focar, porque assim, nós dependemos muito da formação emocional que a gente recebeu, né? Pai, de mãe, de figuras parentais quaisquer, que nos ajudaram a ser o que somos. Então, o resultado da gestão, ela não está só no conhecimento gênero, técnico, né? E nem Uhum. no gênero. Eu digo, está também na formação pessoal. No que você carrega, no seu histórico de vida, né? E claro, angariando mais conhecimento, angariando mais estudo, você pode bem desenvolver uma organização, um negócio, independente de ser homem ou de ser mulher. De ser mulher. Mas a gente sabe que existe uma diferença entre a gestão masculina e a gestão feminina. A senhora citou a questão do detalhe, do perfeccionismo. Isso a mulher, sem sombra de dúvida, ela é muito mais detalhista, muito mais perfeccionista que o homem. Geralmente, também não são todos, a gestão masculina é mais atabalhoada, né? É mais, às vezes, com pouco planejamento. Mas, além disso, quais são as diferenças básicas, ou que a senhora pode citar agora, sobre a gestão masculina e a gestão feminina? Não pode deixar de reconhecer todo um trabalho masculino que foi feito nas organizações, né, ao longo dos tempos, até enquanto a mulher não era realmente... não agia, né, não se colocava à disposição. Os homens deram conta e os homens fizeram, mas assim, existe uma diferença na gestão, na linha de gestão. Sim, em função do sexo também, porque nós somos mais emocionais. Nós somos mais cuidadoras, nós somos mais sensíveis. Isso, continuo dizendo, não é uma regra geral. Há homens também muito sensíveis, muito cuidadores, mas a tônica feminina é maior. Então se diz que na gestão feminina você valoriza um pouco mais o psicológico,
dentro das equipes você é mais carinhosa, né? Em geral, gente, de novo, eu tenho medo do extremo. Existem homens maravilhosos nessa gestão também. Da totalidade, né? E existe a coisa da garra feminina. O que dizem as pesquisas, e eu provoco vocês para que leiam as pesquisas, né? As pesquisas dizem que um grande diferencial da gestão feminina é a nossa persistência, a nossa garra, a nossa vontade e principalmente a coisa de saber tratar com muitas variáveis. É uma característica feminina, sim. Nós tratamos com muitas variáveis ao mesmo tempo. Os homens até se revoltam com isso. Mas está comprovado que uma mulher que é mãe, administra um lar, esposa, profissional, e tudo mais, não é? Isso. Ela junta muita coisa e consegue, é uma questão, parece que inclusive os cientistas estão dizendo que é cerebral mesmo, né? Biológica. É biológica. A gente consegue. Então, isso faz uma diferença. E a coisa do superar as frustrações. Né? Talvez o homem, por ser mais arrojado e tal, quando uma coisa dá errado, às vezes, e aí a mulher vai e persiste. Essa é a persistência, é o que se fala, é o que as pesquisas mostram do desempenho das CEOs de hoje, né? Durante os tempos, o que se tem na gestão feminina, que é mais assim emocional mesmo e que consegue com isso, às vezes, melhores resultados. Há momentos em que essas características femininas elas são muito mais eficazes. E, por vezes, a gente tem, inclusive, que levar o homem junto, porque eu continuo dizendo, as duas forças juntas são muito eficazes. Né? Do jeito que o homem é arrojado e tal, e a mulher é um pouco mais assim, ponderada, as coisas podem fluir para, num momento, a ponderação dar resultados, e no outro momento... assim, o lance do homem, mais de ataque, ele também pode ser muito bom. E conseguir mais e melhores resultados, não é isso? Sempre, juntos. Eu tenho uma brincadeira, professora, que eu falo em sala, que quando o homem vai esquentar o leite, ele liga lá o fogão e fica olhando para a panela, né? A mulher liga o fogão, balança o menino, lava um prato, faz um slide, conversa com o marido, ajeita o quarto, ajeita a cozinha e... depois desliga o leite lá quentinho, o homem fica lá olhando até o leite subir, né? Essas diferenças, elas acontecem também nos nossos negócios. Sim. Mas outra questão, outra diferença que acontece nos nossos negócios é a diferença salarial. E, infelizmente, professora, nós vemos mulheres no mesmo cargo que os homens, ganhando entre 20% e 30% a menos, executando a mesma função. Como é que a gente pode quebrar isso? Qual o recado que a senhora dá para esse empreendedor que, por questão de gênero, paga funcionário A diferente de funcionária B? Nós temos uma questão cultural muito forte que influencia nisso. Cultural pela descrença que a mulher sofreu, desde o início de quando ela começou a se lançar no mercado de trabalho. Tanto que as mulheres eram utilizadas para tarefas menores, eram desqualificadas, não se conseguia falar numa reunião porque mulher não sabe nada. Então, isso tem que ser afastado. Primeiro, para a própria mulher. Chama isso de autoestima. Tá? É a primeira coisa que tem que ser. Você tem que ter consciência, estar preparada realmente, ter consciência que você é importante, que você tem valor, para que você consiga passar isso. Isso é um processo cultural. Não vamos conseguir, em curto prazo, mudar isso. Não vamos conseguir. Vamos conseguir, sim, com a nossa busca, nossa preparação, estarmos sempre evoluindo em todos os sentidos e mostrando isso. Então, vamos mostrar, vamos nos preparar para mostrar. Também não pode haver uma premissa falsa. Não. Nos preparamos, mostramos isso, vamos ao mercado e vamos mostrar que o nosso resultado é maior. Por vezes, a própria mulher se derruba pela falta de autoconfiança. Tem dois, vamos dizer assim, tem dois competindo por um carro, um homem e uma mulher.
Aí o empregador pensa assim, olha, ela é boa, mas com ela eu consigo pagar menos. E isso é terrível na vida. Também foram mulheres desbravadoras que começaram com o apoio, uma do pai, a outra do marido, e daí para frente gerenciam empresas de muito sucesso. Premiamos mais de 15 figuras femininas de destaque no Ceará, mostrando o quanto existe de competência no mundo feminino, né? E os homens todos lá aplaudindo. Tivemos o presidente do Conselho Federal vindo para aplaudir junto com a gente. E no Cariri, fizemos um FEMA no Cariri. Então, o Cariri é uma região, a minha vice-presidente Conceição é do Cariri, nossa colega aqui. E lá fizemos também um FEMA, premiamos uma freirinha que trabalhou a vida inteira na educação. Tempos depois ela veio a falecer, já tinha 90 anos. Foi uma coisa assim maravilhosa. E com isso as pessoas começaram a olhar e dizer, essas mulheres existem. E elas fazem tudo isso. Então, para o garoto, o menino que hoje, homenzinho, está se formando, ele já vai ter uma mentalidade diferente, porque ele já vai conhecer. E hoje ele já admira a própria mãe. E isso é o processo cultural que eu te digo da evolução. Ótimo. Porque a gente vai, sim, conseguir ser mais unido e contribuir mais. Não falo disso, gente, como uma luta, uma guerra. Não. Nós precisamos fazer união, né? É uma busca de união. Isso aí, para mim, é o que me move. E o que move o CRA, a mulher, né? Uhum. Que hoje em dia, né, com essa bandeira, a gente mostra que é importante. E os outros conselhos hoje, já o CRC Mulher, o OAB Mulher e tal, que eu não ouvia falar antes de nós, tá? Uhum. Não quero nem falar a respeito disso. Hashtag fica a dica. Mas me dá muita satisfação de ver outros conselhos fazendo, de ver os movimentos femininos que não tenham conotação de guerra, mas sim assim, de participação. De valorização do feminino, né? Perfeito. Porque a mulher tem que estar aonde ela quiser estar, né? Isso. Então você, que jovenzinho que está nascendo agora, você que está olhando sua tia, sua madrinha, sua mãe, valorize primeiro essa mulher mais próxima. Não deixe de valorizar também a sua professora, a sua diretora, né? A sua motorista de transporte. Não deixe de valorizar as pessoas que estão à volta de você, que, independente do gênero, são competentes, são capazes e podem trazer bons resultados, bons frutos para o seu negócio. Nós falamos, professora, de gestora. A senhora falou de gestora de várias áreas aí. A senhora foi gestora de faculdade, né? Como é que foi a sua gestão na faculdade? Gerenciou homens, gerenciou mulheres? Teve alguma resistência por ser mulher? Foi mais fácil gerenciar por ser mulher? Me conta um pouquinho dessa experiência, professora. Né? Depois da gestão da Caixa Econômica, eu já era mestre em administração e entrei para o ramo acadêmico, né, como professora, que era um sonho da minha mãe ser professora, não consigo, porque ela ficou só dedicada a nós. Então eu acho que eu realizei esse sonho dela. E aí, quando na faculdade eu fui convidada para gerenciar, eu, na verdade, para mim foi uma surpresa, assim, nem tanto porque eu já era gestora na Caixa, mas era completamente diferente, né? Considerando um objetivo de uma empresa completamente diferente da outra. Fazer educação é parir, sabe? É como eu me sinto assim. Foram 12 anos de ensino diretora, superior. 14 de ensino superior e 12 de direção, né? Fui coordenadora também de curso, mas quando eu assumi a direção, eu senti realmente como se eu tivesse, assim, parindo aqueles meninos e meninas que se formavam a cada semestre, né? E gerenciar uma organização educacional, ela tem uma responsabilidade enorme, né? Porque você sabe que ali você está trabalhando o futuro das pessoas, o sonho de muitas pessoas para realizarem, né, a sua vida, para concretizarem
a sua vida profissional e pessoal. E você gerencia um grupo de professores, de coordenadores, né? Foi um período assim de muita riqueza para mim, na experiência, e de me dar a oportunidade de trabalhar isso e ver acontecer o resultado. Eu, na Caixa, eu era formadora de instrutores. Então, como eu formava instrutores já, né? Depois de ter vivido a instrutoria, eu fui formadora de instrutores. E continuo dizendo, a partir de uma pessoa que me indicou para ser instrutora, né? Que hoje eu amo de paixão, é minha primeira chefe de treinamento. Roselena Pereira, é maravilhosa. E a partir daí, quando eu assumi a direção da faculdade, eu vi a necessidade dos professores serem formados. Mestrado nem doutorado forma professor para dar aula, gente. Dá condições de conhecimento, mas o conhecimento da didática, de como fazer acontecer a educação, ela precisa ser desenvolvida. Então, uma das coisas melhores que eu acho que fiz, né, falsa modéstia, mas eu procurei levar para eles aquela formação que eu tinha tido. Que a formação de instrutores na Caixa, na minha época, nos anos 80, né? Olha, não tinha nem nascido esses meninos muitos aí. Quase ontem. Foi uma formação maravilhosa que eu acho que todo professor deveria ter. Ter assim, a experiência, sabe? Isso foi uma dádiva. Uma vida antes, uma vida depois de uma formação assim, em que você aprende como você tem que se relacionar com a equipe, né? Porque o grupo, quando você está na sala de aula, é uma equipe, acaba sendo, você vai acompanhar aquela disciplina. Então, gente, isso aí que eu levei para a gestão, na direção da faculdade, nas semanas pedagógicas, se algum tiver me ouvindo vai saber como é que era. Era assim, era uma formação, era uma busca de complementar, né? Muitos professores maravilhosos, muito preparados, mas esse outro lado é preciso ser trabalhado. E aí é que eu digo, quando gerencia-se uma instituição de ensino, você trata com um mantenedor, né? Porque era particular, né? Eu sei que também as federais estaduais têm um mantenedor que é o governo. Sim. Você trata com o grupo de professores, de coordenadores, você trata com a legislação de Ministério da Educação, que por vezes a gente discorda, né? Acha que não mede realmente aquilo que se faz. Então, muito tem a fazer. Inclusive, as novas diretrizes curriculares nacionais vão evoluir muito isso aí, vão influenciar positivamente, se Deus quiser, né? Se os mantenedores ajudarem, porque tem que investir no desenvolvimento dos professores, né? Porque ninguém é perfeito bastante, todos nós podemos evoluir. Então, investir nisso, investir nas condições de trabalho do professor, para que o resultado seja melhor. Não se pode viver numa sociedade. O Brasil precisa de educação, todo mundo sabe disso. Mas não se pode viver a educação como um negócio, simplesmente um negócio. Nada contra os negócios de educação, mas que seja simplesmente para ter resultado financeiro. É preciso que o negócio em educação ele vise, sim, a qualidade do profissional que vai sair dali. Porque disso depende a evolução da nossa sociedade, depende como vai ser a vida das pessoas. O profissional de saúde, imagine um profissional de saúde mal formado. O que vai acontecer com você quando você estiver no hospital com ele? Não quero nem pensar, professora. Então, vamos ter assim, prudência em ter negócios de educação, mas não abrir mão da qualidade do ensino, daquilo que vai sair. E o Brasil, em termos de políticas de educação, nunca esquecer que essas políticas contribuam para isso. Contribuam para a qualidade do profissional que vai sair, da preparação. E que na preparação não seja simplesmente técnica, que as pessoas também se introduzam dentro das políticas de educação a necessidade de discutir o mental, o psicológico, o comportamental.
porque o comportamental é quem vai definir se o profissional vai ser bom, se ele não vai ser bom, porque técnicos maravilhosos, cheios de conhecimento, mas que não sabem fazer isso para o bem, está cheio. Evolução nossa, como seres humanos, Brasil, o mundo, é por aí, né? É crescer como ser humano, porque nós não podemos esquecer o início de tudo. O início de tudo é a gente se fazer bem uns aos outros. Na minha crença. Perfeito. O fator humano ele é muito importante, né? Pela técnica você abre o livro e lê e aprende, né? Isso. Professora Rita Silveira, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. É isso mesmo. Mas antes de concluir essa nossa entrevista, eu queria deixar registrado o meu profundo agradecimento ao Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará, a Vieira e Verrar, Mídias Digitais, a Empreenda Melhor, Contexto Soluções Integradas e a Gilbertos Delícias de Sabores no Maraponga Martimoda. Professora Rita, também agradecer a sua participação aqui no nosso Unigestão Recebe, no mês de outubro, destacando Outubro Rosa. Então, mulheres, por favor, toquem-se, né? Se protejam. Saúde para você, saúde para os seus. Vocês precisam estar bem para nos fazerem bem também e fazer bons negócios, fazerem boas empresas, bom andamento nas empresas. Então, muito importante, não só essa ascensão profissional, funcional, você no seu devido lugar, o lugar que você quiser, mas também se cuidar dos próximos, cuidar dos nossos negócios. Perfeito. Professora Rita, além da faculdade, eu queria encerrar a nossa entrevista com o seu atual empreendimento. A professora Rita, sim, é empreendedora, líder feminina na área da saúde. Como é que está esse negócio? Se pode falar? Como é que tá, professora? Pode falar. Na verdade, eu sempre quis, né, ter um negócio próprio. Fui gestora pública, fui gestora da educação, mas não era um negócio meu, né, propriamente dito. E aí, com a família, né, juntando com a família, onde tem farmacêutico e tal, eu pensei e concretizei aí a abertura de uma drogaria, né, que é drogaria. E como é um ramo muito competitivo e tal, né, nós estamos com a drogaria pequenininha, né, e estamos, assim, tendo uma experiência, assim, fantástica, né. Eu reputo, assim, de uma felicidade muito grande de ver um negócio próprio. É bom estar caminhando, né? É interessantíssimo você atender as pessoas, né? A equipe muito, assim, junta, muito unida, e uma vontade muito grande que a coisa dê certo. Está começando praticamente, né? Tem menos de um ano, mas quero dizer que as mulheres podem, viu? E que mulheres façam. Porque a gente, na verdade, o mercado de trabalho hoje, né, houve uma queda muito grande de empregos depois da pandemia e a maioria das mulheres hoje empreende. Né? Diz o Sebrae, né, a estatística do Sebrae é muito grande, as mulheres empreendem muito, muito mesmo. E aí eu estou no ramo, né, das mulheres. Estou aposentada, então essa coisa do empreendedorismo, ela dá um gás, é uma energia boa, né? E assim, eu admiro demais as mulheres todas que foram à luta, porque muitas abandonadas, muitas muito violentadas, né? Graças a Deus não é o meu caso, mas eu me preocupo e acho que o CRA Mulher se preocupa, né, em trazer à baila esse tipo de discussão, porque isso é gestão, é gestão pública, né? Então, muitas delas foram para o empreendedorismo para ter um sustento, né? O abandono de mulheres é muito grande por homens ainda, é outra batalha, né, para conscientizar os homens, e a violência, e aí você se vê com uma família para sustentar, né? Não é meu caso, mas eu vejo que, eu imagino assim, eu empreendendo, tendo um negócio e tal, imagino uma mulher que precisa ir para a rua vender bolo, né?
fazer salgadinhos ou outras coisas para sobreviver. O empreendedorismo é fantástico no meio feminino, respeitável, né? E eu, dentro do meu negocinho assim, eu fico ajudando a quem eu posso, com dicas, com tudo mais, porque é muito importante dar apoio para a mulher. As mulheres que precisam, as mulheres que moram na periferia sem condições, a gestão em geral, numa organização que tem as mulheres trabalhando, precisa cuidar muito, e o poder público cuidar das empreendedoras autônomas, as MEIs que estão aí, porque a legislação muitas vezes não ajuda, às vezes até para abrir, quer dizer isso, hein? Para a gente abrir um negócio ainda está complicado, ainda é muito caro, né? As taxas precisam cair para que a gente consiga gerar empregos. Com certeza. O empreendedorismo, por exemplo, hoje eu gero empregos para pessoas e acho que muitas outras poderiam fazer isso, mas está muito bom. Que bom. Pois, professora, muito obrigado pela sua participação na Unigestão. Eu que agradeço a oportunidade de falar das nossas ideias, de falar do CRA Mulher, de falar do CRA, que é um conselho transparente, que mostra o que faz, e nós temos muito orgulho disso. Que bom. E você, gostou da entrevista? Deixa o seu like. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Tá esperando o quê? Faça parte da Unigestão também você. Conversamos nesse mês de outubro, Outubro Rosa, com a professora Rita Silveira, administradora, com 2 especializações em recursos humanos e consultoria, mestre em administração, autora de capítulos, autora de livros, vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará e presidente do CRA Mulher. Muito obrigado pela sua participação na Unigestão. Deixa o seu like agora, compartilhe essa entrevista e a gente se vê no próximo Unigestão Recebe.